Olá, tudo bem? Praticamente limpo aqui na área Ministério MPL. Graças a Deus, Deus seja louvado por mais um dia. Estamos aqui firmes e fortes e vocês serão muito abençoados e agraciados por Deus. Glórias a Deus. Terçou, gente. Graças a Deus. Para muitos aí é como se fosse uma enxurrada de novidades, uma enxurrada de afazeres, né? Porque muito se fala dos afazeres e da rotina aqui material, né, da nossa vida, das nossas rotinas, dos nossos compromissos, mas tem uma história por trás de tudo isso que é o mundo espiritual não espera você chegar na segunda e na terça-feira no serviço para te dar afazeres, te dar uma rotina que seja só na segunda e na terça-feira para você realizar de uma baixa frequência. Você tem que realizar as tarefas do mundo espiritual, tá forte e fortalecido, né? No mundo espiritual desde a quarta-feira passada, pessoal, desde a quarta-feira passada. É necessário trabalhar noturnamente. É necessário também, quando chegar à noite, lá para umas 6 horas da tarde da quarta-feira, já começar a clamar, termos uma segunda carga de horário, mas voltado sim para Deus, voltado sim para uma carga horária para Deus, uma rotina espiritual, uma rotina de trabalho para Deus, espiritual, de forjamento do nosso caráter. É necessário, sim, a gente fazer o servir para alimentar o nosso espírito com bondade e justiça de Deus, fazendo o melhor da nossa profissão, e é necessário a gente sermos filhos de Deus à noite também, né? Durante o final do expediente, a gente começar a ver o que a gente pode fazer para fortalecer na presença de Deus, rezar, orar, buscar Deus, saber que os pensamentos novos que estão surgindo, os comportamentos que estão surgindo ali, alguns que estão à flor da pele, ou alguns que estão meio escondidos, que vai aparecer ali para vocês, opa, aparecer para vocês, estão ali para forjar teu caráter ali no meio. É como se fosse a preparação do próximo dia, pessoal. Isso mesmo. Na quarta-feira, todas as quartas, às 6 horas, é o início de um novo dia, a preparação da massa, do bolo que Jesus irá entregar na quinta-feira de manhã, e sempre assim, de um dia anterior, das 6 horas até meia-noite, para a reação do próximo dia. É assim que Jesus faz, é assim que Deus faz na nossa vida, quando a gente reza, ora, por isso que a gente chora de uma noite e recebe a graça de manhã, recebe uma oportunidade nova de manhã, a gente se alegra de manhã, porque primeiro tem a renúncia de nós mesmos, primeiro tem o sacrifício de oferecer glórias a Deus e de adorar Ele, e depois se entregar as nossas dores para Deus, e depois sim, quando a gente for descansar, que a gente não tem mais o que oferecer, porque a gente já entregou tudo, entregou nossa emoção, nossa razão, nossos planos, tudo para Deus, nossos caminhos, a gente quis também que os nossos sentimentos, nossos planos fossem direcionados por Deus, né? Os nossos caminhos fossem direcionados por Deus, e tá muito mais abençoado aí para que você no outro dia tenha assim um despertar, venha a estar descansado e ver coisas novas no seu dia, ver os presentes de Deus na tua vida, porque é necessário fazer isso. Todo mundo enfrenta o mesmo progresso, mas são as coisas diferentes, um caminho diferente cada um, é que torna a jornada um pouco mais difícil, porque depende do equilíbrio interno com o externo. Não adianta nada, não tem nada de desafiador no mundo externo, que é o ambiente que a gente está, que é as amizades, que é o coletivo,
e não ter equilíbrio, não ter harmonia, não ter paz internamente. Então é necessário cuidar do interno primeiro, ver a harmonia, ver o lado espiritual, ver como que você pode se equilibrar emocionalmente, racionalmente, buscando sim os princípios de Deus, buscando sim os objetivos de Deus na tua vida, em todas as áreas, financeira, profissional, espiritual, sentimental, tudo Deus vai entregar de uma forma restaurada, bonita e completa para você. Mesmo você começando do poço, no fundo do poço, pode ter certeza que Deus tem uma grande vitória para você, que você não errou à toa, você não está no caminho errado à toa, você tem um caminho certo para descobrir e é necessário essa descoberta para você se transformar em Deus, se transformar em Jesus. Não você se transformar em Deus, mas Deus trabalhar em você se deixar ser moldado por Deus para você ser agente da evolução de Deus, né, nessa terra. E a gente orando de um dia anterior, das 6 horas até meia-noite, orando, entregando nossa energia, nossa disposição toda para Deus, a gente estará criando uma conexão, um contato, um relacionamento fiel ali com Deus, de amor ali com Ele, e que Ele vai refletir esse amor no próximo dia que a gente for viver, depois que a gente for descansar. Lembra? Depois que a gente for descansar, a gente tem o próximo dia para viver como bênção de Deus, aproveitar as maravilhas de Deus, acordar com energia, acordar com disposição, acordar com novos pensamentos. Se você for perceber que você dorme chorando, entregando tudo a Deus, e depois no outro dia você acorda rindo, um dia acorda, você acaba recebendo a motivação de Deus e tudo na tua volta começa a mudar, é porque você orou antes, porque você se entregou antes, porque você fez o jejum, você fez penitência ali. E tudo começa na quarta-feira, pessoal, quarta-feira, ou até mesmo na terça-feira é o dia ideal. Terça-feira é o dia ideal de reconhecer que Deus, que Jesus é por nós, que a gente deve estar ali nos convertendo. Na terça-feira à noite é necessário estar ali nos convertendo para Deus trabalhar, para Deus agir na nossa vida, para Deus colocar Deus na frente. Sempre Deus, todo dia, toda hora. É um fluxo, é um caminho imaginário que a gente percorre, pessoal. É como se você fosse movido pela vida de Jesus. É como se Jesus estivesse na tua frente e ele andasse para mais distante e ele criando um caminho de águas, um caminho de vida, um caminho de amor para você. E nesse fluxo, não tem o fluxo da miséria, não tem o fluxo do medo, não tem o fluxo dos nossos sentimentos, então tem o fluxo da graça de Deus. Você se banhar da graça de água de Deus, né, da vida de Deus, através do caminho preparado por Jesus. Jesus deixa um rastro emocional ali que é só ele tem essa intimidade. Quando a gente tem essa intimidade e a gente é convertido em Jesus, a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente não passa a ver simplesmente os caminhos materiais, eu vou virar à direita, eu vou virar à esquerda. Não, Jesus está dentro de nós e a gente tem uma bússola interna de buscar e ansiar Jesus, buscar a Deus, buscar sempre agradar a Deus. É Deus, através do Espírito Santo, que direciona nossa vida através da palavra de Deus, através da atitude de amar o próximo, de nos amar primeiro. Para amar o próximo, a gente tem que amar nós mesmos. Primeiro, a gente deve reconhecer que só Deus é a pessoa, quem a gente mais deve. E a única pessoa que a gente deve alguma coisa é Deus.
para Deus que a gente deve o amor, o respeito, a honra, a lealdade, é para Ele. Então escute a Ele. Se for para querer agradar de Deus em primeiro lugar, em segundo, cuide de você, faz os seus procedimentos, cuide da sua higiene, da tua saúde, que isso daí é de Deus, isso daí é o foco secundário, né? O foco primário é Deus, os seus objetivos, os seus planos para você, o propósito de Deus no teu relacionamento com Ele, né? Busque um relacionamento com Deus, né? Porque existe a noite, porque houve uma falta da presença de Deus e é necessário buscarmos a Deus até mesmo nesse segundo horário, quando não há luz, porque se o dia começa das 5 e pouco da manhã, quando o sol se levanta e termina às 5 e meia, 6 horas, quando o sol se põe, então há presença de Deus ali, há presença de calor, há presença de atitudes ali, de Deus ali, não mundanas, mas de Deus, de amor, de paz, de perseverança, de fé. E a gente nos oferece ali num tratamento profissional ali para acolher as pessoas e servir as pessoas. Mas é necessário termos uma dupla jornada, uma jornada espiritual, nos voltarmos para a oração e crermos em Jesus, crermos em também Maria, também, pessoal. Não é porque é católico, a imagem, não, tem que... A Bíblia fala de candomblé, é coisa assim que devemos prestar atenção. Mas imagens de devoções católicas tem uma ressalva. Não é que a gente está adorando a Deus pela imagem de Nossa Senhora. É exatamente isso. A gente está reconhecendo que Deus é Deus e pode usar qualquer pessoa, mas ele escolheu uma pessoa que se curvou diante de Jesus, reconheceu a divindade de Jesus, não quis receber crédito por ser a geradora de Jesus, reconheceu sua fragilidade, reconheceu sua humanidade e humildade, e foi quem mais aproximou o povo e os apóstolos de Jesus, porque ali Jesus, tendo os apóstolos, precisou ter um ambiente ali acolhedor, precisou ter uma rede de apoio, uma rede de amor ali, de acolhimento, para que os apóstolos entendessem a mensagem de Jesus na prática, através do amor, da doação. E Maria é o exemplo único de nova Eva, né? A Ave Maria, que está escrito no Gênesis, quando Adão e Eva pecou e falou assim, virá sobrepois uma nova Eva, aquela que pisará na cabeça da serpente, tudo mais. Não é uma pregação católica isso, é uma pregação universal de Jesus. A palavra de Deus fala sobre isso. Jesus sempre foi exposto desde o Gênesis e até no primeiro livro de Adão e Eva, quando a palavra de Deus era enviada para Adão e Eva, era enviada na terra para direcionar e acolher. Então, essa palavra era Jesus. A palavra era Jesus, enviado por Deus. Era a mensagem dada por Deus que era Jesus, né? Depois, quando Adão e Eva estavam na terra e recebiam as mensagens de Deus. E de que forma a palavra de Deus vinha? Através da humildade, através do acolhimento, através da paciência, através da temperança, através dos conselhos do Espírito Santo, através dos dons espirituais, na graça de Deus, né? Então Deus se agrada da Ave Maria porque Ele mesmo enviou, né? Ele enviou o anjo Gabriel para que fizesse saudação. Jesus e Deus, ninguém exalta ninguém simplesmente
própria vocação da pessoa ali, mas significa uma exaltação de Deus para ela, para a pessoa, para o objeto, servir de instrumento para Deus operar. Então Deus ali chama a Maria de Ave Maria com a saudação do anjo Gabriel, para falar assim que ela deve ser muito usada por Deus, ela deve ser muito obediente, temorosa a Deus para servir retamente e ter um ministério diante da palavra de Deus, de Jesus, da vinda de Jesus, muito grande, entendeu? Ela foi quem saiu do holofote para colocar Jesus. Então é necessário, independente de religião, não estou falando de religião, é necessário reconhecer que Deus está acima de tudo e a forma que ele se apresenta para nós é uma forma humilde, uma forma solidária, uma forma simples, é uma forma de acolhimento, de amor, de fidelidade. Então, é o que Maria representou ali, representa para a história, né, de Jesus, para a formação é o ambiente que Jesus foi inserido, foi esse. Jesus não foi inserido no ambiente por mais que tivesse as leis, né, ou as crises, as guerras lá, né, do povo, né, devendo impostos, tudo mais, a perseguição contra Jesus, né, que nasceu o rei, o Salvador, e os reis ali quiseram matar, perseguir Jesus, né? Então Jesus teve esse ambiente acolhedor através da Maria, através dela ser instrumento de Deus. É por isso que tem os profetas, por isso que tem as pessoas missionárias, através dessa graça, dessa criação de Deus, né, de Maria, através da criação de Maria, que foi dado a Jesus. Então a gente, quando fala de catolicismo, quando fala de devoção a Nossa Senhora, significa isso, significa refletirmos, termos uma ideia de refletirmos em nosso comportamento de Maria. E a gente consegue olhar visualmente essa imagem no barro de, de adoração a Deus, de adoração a Deus. A forma sublime que Deus se faz presente na nossa vida através dos conselhos da mãe, através das práticas e direcionamentos do Pai, através de Jesus sendo nosso irmão, através da orientação do Espírito Santo, através da ministração da palavra do Padre, do pastor, de quem você recebe a palavra de Jesus, né, na tua vida. Então é isso. Mas por que na Bíblia está escrito não adoreis imagens e obras humanas? Porque a grande verdade é que nós, seres humanos, não somos capazes de querer que Deus se idolatre a nossa ideologia. Não é idolatrarmos a Deus. Esse daí não é o grande objetivo de ter uma religião. Não é dizer a Deus o que ele deve fazer, mas deixar que Deus se revele a nós. Deus se revela a nós pela Nossa Senhora. Muitos não concordam, mas temos que perceber que é a simplicidade de Deus que está na Nossa Senhora, é na simplicidade e o amor que é vinda de Deus. Então, a Nossa Senhora representa para os católicos a presença e a bondade de Deus colocada nela, na simplicidade, na bondade. Então, por isso que o povo escolheu Nossa Senhora para estar na frente, sendo a mãe da igreja, sendo o exemplo também de humildade referente ao ministério de Jesus. Vocês podem concordar ou não, mas tem uma diferença entre seguir a Deus e seguir o paganicismo, seguir as falsas religiões, seguir o candomblé, significa o tarô,
superstições, céu, não estou criticando a eficácia, a eficiência dessas outras religiões. Estou falando que tem religiões que servem para o bem, tem coisas que servem para o mal. Se você tiver irado com teu irmão e fazer alguma coisa contra o teu irmão, você está fazendo uma obra de feitiçaria, uma obra maldosa, que vai ter prejuízos muito mais fundos e profundos na tua vida e não na vida da pessoa. A pessoa pode se sentir derrotada ali, mas Deus vai salvar e ela não vai morrer com aquele feitiço. Então, entenda que dá para usar a forma, o caminho de Deus para o bem e para o mal. Se você quiser converter Deus e mostrar para todo mundo que deve pagar pela vingança, deve pagar pelo rancor causado pela rejeição, você vai estar usando um artifício do mal. É como se você estivesse apontando arma para alguém querendo matar essa pessoa. E isso daí é contra o cristianismo, isso daí é contra Jesus, isso daí é contra a salvação que Jesus vem nos dar, que vem de Deus. É o único meio de salvar-nos é sermos abastecidos pelo exemplo de Jesus, é sermos abastecidos pelo exemplo de Jesus. Então não adianta nada eu falar que eu vou numa religião católico, protestante, ser uma placa de igreja e odiar, condenar as pessoas. Não adianta isso, porque eu não vou estar fazendo aquela prática para o bem. Não vou estar seguindo a minha religião. Vou estar seguindo o mundo. O mundo criou. Os cananeus criaram uma força maligna de usar essa terra como uma força maligna. É isso, ou você está a favor de Deus ou você está a favor da terra. É isso que significa você ter uma adoração ou não de uma imagem. Se ela reflete na presença de Deus, como Nossa Senhora é um fruto de um instrumento dado para nós, para termos fé, termos simplicidade, termos harmonia, termos direcionamento de Deus através de negar a nós mesmos, foi ela que se negou primeiro, foi ela que teve a conversão de receber Jesus. Então temos sim que sermos gratos e termos responsabilidade espiritual de recolher o primeiro voto de castidade, o primeiro voto de vocação dada por Deus através da Maria. Sim, ela foi a primeira que recebeu de Deus a missão de receber os ensinamentos de Jesus. Ela não apontou para Jesus e disse para ele, você deve ser assim, você deve ser assado, você deve, tipo, não disse. Ela não disse para Jesus, filho, que eu vou fazer com você? Não, ela foi muito graciosa. Imagina a mãe mais amorosa do mundo, foi ela. A mãe mais amorosa do mundo. Você acha que Jesus foi criado na paulada? Criado na mediocridade? Criado na falta, na abundância da graça de Deus? Ou você tem que reconhecer que pelo menos houve uma ação e uma instrumentalização de Deus através de Maria? Ela foi usada por Deus e ela tinha recursos ali de Deus para ser usado para o nosso bem, para dizer que é o único estado de fé que a gente tem que chegar-nos, para dizer que não é no murro, não é no soco, não é revidando os tapas, não é revidando as provocações que a gente vai ser salvo. E muitas das vezes a gente cai na tentação de pegar uma criança, esganar e jogar ela contra o muro, de falar que a criança está errada, e essa criança é Jesus. Maria não fez isso com Jesus. Então essa daí é uma boa mãe. A Eva não foi uma boa mãe para a sociedade. Ela caiu ao mal e foi tendenciosa e fracassou no quesito de manter-nos
na pureza, na decência humana. Eva caiu na imoralidade e fez Adão pecar. Fez Adão pecar. Agora, o novo Adão é Deus na terra, presente. Presente nós termos a graça de Deus na nossa vida. E a nova Eva, a Ave Maria, que Deus permitiu que o anjo Gabriel fosse lá e chamar Maria para ser mãe de Jesus como um instrumento de Jesus, da graça da vinda de Jesus para a nossa salvação, foi porque Deus criou na Maria a humildade, a simplicidade, o respeito pela obra de Deus e pela pureza. Você acha mesmo que Deus ia dar um salvador para quem aceitasse não aceitasse perseguição, que não aceitasse Jesus, que não aceitasse a boa obra de Deus? Ou você acha que Deus ia permitir que a nossa Maria recebesse esse título de Eva, de ave, simplesmente por uma forma tola e uma forma mundana? De, a Nossa Senhora vai pecar, ela é pecadora. Não, ela é pecadora dada por Adão e Eva, mas ela não se teve na imagem, no espírito de pecadora, porque ela se obteve de ter algum ego, de ter alguma superioridade. Ela não se exaltou para ter, ela falou: seja feita a sua vontade, eis-me aqui a serva do Senhor. A gente, todo mundo, os pagãos, os cristãos, os evangélicos, os católicos, todo mundo, os muçulmanos, tem que ser igual a ela, porque é um chamamento dela para nós acordarmos, para nós gerarmos na presença de Deus um fruto que é a presença de Jesus, é o ministério. Jesus é o ministério da nossa vida. Tem muitos que têm o ministério da música, tem muitos que têm o ministério artístico, tem muitos que têm o ministério de jogar bola, de pregar. Eu tenho esse ministério aqui para falar também que, através de Maria, ela não foi pecadora, não teve as falácias, tudo isso daí é falácia da terra para te convencer que não é necessário louvar Deus, e é necessário louvar Deus por tudo que Ele criou, até a simplicidade de uma mulher que não que foi convertida em Jesus e aceitou os planos de Deus muito antes de saber que ela ia ser perseguida, muito antes de saber que Jesus ia morrer na cruz, muito tempo antes dela se relacionar com outras pessoas de forma mais aberta para o ministério de Jesus, né? Muito mais ela cheia de graça de Deus, porque Deus preparou ela. Ou você concorda que você foi também preparado para Deus para estar onde que você está? Então a Maria também foi preparada por Deus como instrumento dado por Deus para estar no lugar que ela está, ser mãe de Jesus, ser porta-voz, ser porta nascimento de Jesus. Ela foi porta para o nascimento de Jesus, ela foi bênção para o nascimento de Jesus. Ou você acha que foi a Eva, que foi é o melhor exemplo de mãe para Jesus? Ou você acha que Eva é o melhor exemplo de Jesus? Hein? Eu quero que vocês respondam essa provocação filosófica que eu tô evidenciando aqui. Ou você acha que Eva era capaz de gerar o Filho de Deus para a salvação do mundo, já que ela pecou, já que ela não teve a segunda chance dada por Deus, porque ela foi quem trouxe o pecado, trouxe o poder dessa terra, e a gente só vive nessa terra por conta do pecado da separação dada por Deus, da gente não estar mais no paraíso. Então acorda, gente. É necessário louvar a Deus até pela criação da Maria, até pelo modo de Maria nos evangelizar.
Não é, eu não estou pregando aqui um catolicismo, não estou pregando aqui o evangelho, eu estou pregando a palavra de Deus, estou pregando a vocação de Deus dada para mim, para falar que a Maria foi a primeira apóstola, foi ela que recebeu a graça de ministério de Jesus, foi ela, e ela se manteve firme, forte, fiel. Ou você acha que as pessoas aqui nessa terra não podem se santificar na presença de Jesus? Ou você não pode ser limpo, praticamente limpo, pessoal? Isso! Vocês podem ser praticamente limpo, restaurado por Deus, e restituído da graça de Deus, da bondade de Deus dentro da tua vida. É só você parar de beber, é só você ver que você bebe porque o diabo quer roubar a tua voz, para você não louvar, para você não cantar, para você não dar glórias a Deus. Você bebe para você ficar bêbado, para você não louvar e só murmurar. Você só assiste pornografia porque Deus quer te usar de maneira muito profunda, de maneira sensorial ali dada pelo Espírito Santo. Você não quer esse compromisso, você quer lutar para viver fugindo do Espírito Santo, da prática ali do Evangelho de Jesus. Você quer estar ali se endeusando ali, achando que você pode procrastinar. Não pode, a gente não podemos procrastinar, a gente não pode de levar a ansiedade como algo que eu tenho. Não, a gente não tem nada, a gente não merece isso. A gente não merece doença, a gente não merece ansiedade, a gente não merece a pobreza, não merece o medo. Odeio tudo isso que vocês verão, odeio tudo isso, odeio a mediocridade. Fala assim, eu odeio a mediocridade, odeio a pobreza, odeio a ansiedade. E você passa a combater em Jesus pelas armas espirituais aquilo que Deus fala. Você é livre para louvar, e cada vez que você louva, você está no caminho de Deus, permitindo que Deus carregue em você a graça que você tanto quer. Então caminhe, 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 caminhe. Caminhe na graça de Deus, na bondade de Deus, para você se fortalecer mais. Se você alcançar sua graça, seja como Maria, fiel, santa, porque a gente é chamado para ser santa aqui nessa terra. Ou você acha que não é? Ou você acha que a gente não foi chamado para ser santo? Santo não é um nome, santo não é um lugar. Santidade é você ser filho de Deus e reconhecido com um tal valor, na pureza de coração, na boa inocência, intenção de mente, você pensar e passar a pensar como Jesus pensava, e você ser instrumento de Deus aqui nas terras, não para ver reclamando, mas para ver adorando, para ver agradecendo a Deus pela vida. Se você acordou hoje e você não fez nenhuma oração, não prestou atenção que 6 horas da tarde de ontem foi um aviso para você viver melhor hoje, então, gente, a salvação existe. A salvação existe. E basta vocês crerem. Os sinais estão aí. Os sinais são esses. Os sinais são os relacionamentos que a gente constrói e que queremos construir, ou com Deus ou sem Deus. Se a gente for sem Deus, a gente vai perecer. Mas se a gente for com Deus, Deus vai criar um caminho através da vida de Jesus para a gente passar o Mar Negro, a gente passar o Mar Vermelho e passarmos de pés enxutos, passarmos sem nos afligirmos na ansiedade, sem nos afligirmos na mediocridade, nas crenças limitantes e nos superfágios da nossa psique, dos nossos status quo, das nossas inconstâncias. É a gente fazer com persistência e perseverança a nossa missão, é todo dia a nossa corrida para a nossa salvação. É necessário isso, é necessário. É como que Deus trabalha através de nós para nos forjarmos e sermos melhores. Cada dia atualizarmos em Deus a nossa mentalidade. Por isso que você não pode se drogar.
Toda droga é fuga da fuga da divindade de Deus dada para você cumprir o teu propósito. É Deus que é a vocação que você tem, a responsabilidade, assuma a responsabilidade por trás dessa decisão de você ser entregue para Deus e confiar na misericórdia, por mais que você não veja se lance em Jesus Cristo. Você pula, a gente pula de um precipício em uma decisão errada porque a gente quer, pula por Jesus na maior ação evangelizadora. Pule nesse ministério praticamente limpo, pule, agarre, creia que você vai ser restaurado, creia que a tua família vai ser restaurada, que você vai contar maravilhas de Deus, você tem mais tesouros espirituais do que tesouros financeiros, mas Deus quer atuar nas tuas finanças, então creia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento a partir do momento que você bater na porta de Deus, desesperadamente. Deus, eu preciso de você a todo momento, acorde, queira hoje acordar, queira hoje ver que você já comeu todos os sinais de Deus, não prestou atenção que tua barriga está pesada, de tantos sinais que vocês ignoraram, vocês se alimentaram de tantos sinais e não perceberam. O quis olhar para as situações, quiseram dar nome, quiseram criticar, tô enfrentando tal coisa, tô enfrentando tal coisa, que coisa. Para disso, é um sinal de que vocês não estão caminhando na presença de Deus. Se vocês estão vendo dificuldade, reze mais. Se vocês estão vendo que as coisas não estão funcionando, é porque vocês não estão entregando tudo, não estão dando importância no caminho de Jesus, que está se abrindo para vocês, que a porta está aberta, a salvação através de Maria, através da simplicidade. Quantos de nós a gente não quer ser agressivo com as outras pessoas, falar para elas seguirem a nós mesmos, sim, está errado, não é necessário a gente idolatrarmos a nós mesmos, idolatrarmos essa existência humana, é necessário idolatrarmos a Deus, é necessário louvar a Deus, é necessário colocar Deus na frente de todas as coisas, é necessário ter o olhar dele, o prisma dele de obediência. A gente é quem segue Deus. Deus está na nossa frente, abrindo e fazendo os dias acontecerem. Deus já está na noite sua, esperando que você tenha um relacionamento com Ele. Deus já está no próximo dia, já preparando o melhor para Ele. Mas se você não rezar agora, não rezar quando você está bem, quando rezar quando você não se importa com Deus, ou quando você não quer um relacionamento, mas se você sabe a importância de buscar ter um relacionamento com Deus, independente do momento que você esteja. Reze, ore, busque conexão com Deus. Isso daí é a única forma de você criar um castelo de pedra para você resistir às tentações do inimigo, para você saber discernir como é formada uma situação do diabo, como que você deve sair dessa situação do diabo, como que você pode se preparar melhor, como que você pode ser mais rico do Espírito Santo para negar o mal, negar esse mal que está na tua vida, negar a murmuração, como você pode em Deus encontrar esse caminho através da esperança em Deus, dele vier e te dar direcionamento, de você ser obediente, de você ver que você tem uma rotina, uma organização também espiritual, muito mais do que material. É o espiritual que vem antes do material. É você ter intenção boa e você estar fortalecido em Deus, de você ter fé, que torna uma atitude positiva, um resultado positivo. Não é murmuração, não é reclamação, isso aí vai te levar para trás a murmuração. E você só está aí, só nesse chão, isolado, e não confiando em Deus, porque você quer teimar, dizendo que não tem forma de você sair desse lugar, porque você já tentou de tudo. Você já tentou de tudo, meu amigo. Você já tentou de tudo, passar raiva. Você já tentou de tudo de odiar. Você já tentou de tudo de blasfemar contra Deus, de murmurar, de chorar, de reclamar. Você tentou todas essas formas de reclamar,
Mas se você já tentou ser bondoso com você mesmo, se perdoar, você já tentou se levantar, você já tentou lavar o seu rosto, tomar um banho, ficar cheiroso, ler um livro antes de sair para o trabalho, você já agradeceu hoje? Você já há tantas coisas boas que ninguém faz, se tá todo mundo acomodado no sofá, vem no Netflix e doente, isso é distração, toda distração é para te roubar da presença de Deus, é para te roubar da paz, porque a gente só vê guerra, porque a gente está no controle e vendo filmes de guerra, vendo filmes de separação, filmes de ódio, de fúria, de séries nada a ver, de personagens que não existem, personagens que não vão salvar a nossa vida. Isso daí a gente tem que acordar, levantar e agradecer e louvar a Deus, pegar a Bíblia e ler um versículo para a gente mudar de vida, para a gente ter uma ressignificação da vida, para a gente pegar em nosso ministério e falar assim, eu vou devorar esse ministério, ou eu não chamo Vinícius, ou eu não chamo fulano, eu vou pegar esse ministério e vou servir a Deus, vou louvar a Deus, vou servir Deus dignamente, mesmo que eu não tenha resultado nenhum, mesmo que eu não ganhe dinheiro nenhum, mesmo que ultrapasse todos os princípios que eu tenho, mas que for de Deus, eu vou fazer. A gente tem que fazer de forma gratuita e voluntária para as outras pessoas, para nós primeiro, para o nosso ministério primeiro, para aquilo que Jesus fala primeiro, para nosso cuidado, para depois nossa família, depois os filhos, depois as pessoas de fora, para depois você colocar isso daí em prática, esse chamado de Deus no teu trabalho, para depois mudar lá. É em casa que precisa mudar, é em você que precisa mudar primeiro, é depois em casa, e depois no serviço. Não querer ganhar dinheiro no mundo e deixar a tua família sem nada, achar que a tua família é desmerecedora de ter um momento de lazer, um momento de descontração com você. Ame tua família primeiro, para depois você amar as obras de Deus externamente. Ame internamente a Deus, depois você verá que a natureza, os preceitos de Deus vai ser auto explicativo para você. Então, se deixe caminhar pelo Espírito Santo, não pela tua razão, não, eu não vou passar por ali porque ali tem ódio, tem... Não, queira quebrar o ódio, queira compreender do que isso é compreendido, queira amar do que isso é amado, queira restituir do que tomar. É isso, queira fazer o bem para ti e para outra pessoa antes de querer fazer o mal. E não faça o mal em nenhuma hipótese, não queira pensar nenhum mal, porque você está fugindo do teu propósito. Toda fuga do propósito revela uma dependência emocional, ou você está escutando alguém, você está dependendo emocionalmente de alguma coisa que não vai te dar vida. A gente só depende de Deus. Se você não está escutando Deus internamente, você está ou viciado no celular, ou você está escutando outras pessoas, ou você está com raiva das pessoas, se você está seguindo a si mesmo, com raiva, com fúria, ou você está incomodado com alguma situação, você está ansiosa, você está preocupada, desanimada por alguma coisa, mas se você está fugindo da presença de Deus, você está fugindo da presença de Deus, e não é necessário fugirmos da presença de Deus, é necessário aceitar a presença de Deus, para termos alegria, para termos paz, para vivermos o Gênesis de Deus, uma água limpa, bebermos e sermos alimentados por Jesus, pelo pão da vida, pela água da vida que jorra. É necessário a gente sermos igual a Maria, foi aos pés de Jesus, pediu perdão por coisas que ela não deveria estar pedindo perdão. Perdão pela sociedade estar assim, perdão pela nossa infidelidade, perdão. E ela não é necessário fazer isso, ela tomou o exemplo de arrependimento, para que Jesus desse o arrependimento para a gente receber a misericórdia dele? Ou você acha que Maria não pediu por nós? Ou você acha que Maria não pediu para você estar bem, feliz e saudável? Ou você acha que Maria desejou o teu mal?
Tem muito mais prova que Maria pediu teu bem, porque ela foi a primeira que pediu para Jesus fazer um milagre e creu no milagre de Jesus na transformação do vinho lá em Canaã, que de vinho é, na verdade, o suco de uva, porque não tem fermentação, porque não se torna impuro, por isso que é suco de uva. Maria também é evangélica protestante, ela está, sim, evangelizando, ela está, sim, sendo protestante, ela está, sim, servindo de várias denominações para falar, assim, que ela criou dentro dela o respeito para ter com Deus a moralidade de uma pessoa devota a Deus. Ela é devota a Deus, devota a Jesus. Ela foi a primeira que creu, ela foi a primeira evangelizada por Jesus. Então, não queira roubar o título dela, mostrando que ela é uma pessoa humana. Cara, se você fosse humano, você não geraria Jesus. Se você não tivesse nenhuma graça, você não ia gerar Jesus, mas se ela gerou, então respeita. Se você é capaz de você ser pastor, de você gerenciar uma igreja e fazer obras de caridade, parabéns, é fruto de Jesus. É porque tem algo de Jesus em você que está fazendo isso. Acorda. Não dá para eu ser um jogador de futebol porque eu não tenho esse dom, eu não fui chamado para isso, não fui chamado para jogar futebol. Maria foi chamada para ser mãe de Deus porque ela estava na simplicidade, ela foi pregadora, ela levou Jesus para Isabel, para o primo dela, para o primo de Jesus, para o João Batista. E como que você fala que não houve uma ação evangelizadora, não houve uma ação protestante? Então Maria, sim, houve, sim, na Maria, uma, uma reflexão muito forte de que ela estava saindo do papel de mãe de Jesus para ser uma serva de Jesus, para aprender com Jesus, para ser uma filha de Deus ali na pureza, na santidade, buscando cada dia mais estar próximo de um relacionamento fiel com Deus, para gerar Jesus. Por isso que ela foi e é mãe de Jesus, porque ela negou esse título e foi muito mais além do que qualquer comportamento humano iria para se tornar uma filha de Deus, para poder estar gerando Jesus como fruto do ministério dela, fruto do ministério de Jesus. Ela foi quem recebeu primeiro a salvação de Jesus, foi transformado por Jesus. Ou você acha que foi por ela e ela agiu sozinha, igual Chuck Norris, igual Rambo, ela foi para cima com raiva, com violência, falou assim, esse daí é o meu título, e todo mundo que pede, todo mundo pene para aceitar isso. Não, não foi ela que quis assim, mas houve uma permissão de Deus de permitir que ela fosse a nova Eva, que ela fosse a rainha da paz, que ela fosse na humildade de um exemplo de comportamento humano ali, de humildade, um reflexo da transformação de Jesus. E quantas vezes a gente não vê transformação de Jesus? É a pessoa que não é para ser nada, é uma pessoa usada por Deus, é uma pessoa que é usada por Deus para estar servindo de acolhimento para as pessoas mais carentes, para estar servindo. E sim, existe santidade, mas só a santidade de Deus, não a nossa santidade. Não é achar que a gente assistindo Netflix de braços cruzados, a gente vai estar sendo santo, a gente vai estar sendo agradável. A gente está assistindo aqui uma coisa, mas é porque estamos passando um momento aqui de casa. Mas e as dores, guerras espirituais? Cadê a ação? Cadê a oração para Deus? Cadê a devoção? Cadê a conexão com Deus, um relacionamento fiel com Deus? C6, não, tudo bem? Como vai? Faz tempo que eu não te vejo. Oi, Cícera, tudo bem? Minha amada e querida parente.
Tudo bem? Sejam bem-vindos aí todos. Então, se Jesus é o caminho, Maria é quem pega a água derramada por Jesus e vai permitir que a gente se volte para Jesus, não se perca. Se Jesus é o caminho, Maria é a serva que não deixa a gente tropeçar no nosso caminho, para a gente não sermos raivosos, não sermos violentos, não sermos tempestivos, e não deixarmos a nossa emoção, a nossa atitude, a conduta humana, que é conduta humana, é falha. Né? A gente agindo pelo impulso da conduta humana, a gente já está no erro já, da gente não ser profissional, muitas das vezes, não ser éticos. E ser ético, ser profissional, é ser de Jesus, e ser humilde para reconhecer que temos sim que sermos inspirados por Deus para não cairmos na tentação de aceitarmos o mal como nosso Senhor, porque o mal está querendo nos roubar da evangelização, da pregação e das boas obras de Jesus no desenvolvimento social das pessoas, no crescimento pessoal. E a gente tem que dizer não para o diabo, isso mesmo, temos que dizer não e lutarmos diariamente para a nossa conversão, para a nossa salvação, porque é numa imagem de chamamento de Jesus para a nossa vida, é que a gente vai encontrar o nosso caminho, o nosso propósito, que é diário. Temos que fazer isso aí como uma prática de doação. A gente só deve para Deus, porque a gente não deve para agiota, porque a gente não deve para nossa mãe, porque a gente não deve para os nossos irmãos, porque a gente não deve para os irmãos ou pessoas da igreja, porque a gente não deve nada para os colegas, porque que a nossa maior conta é Deus, a nossa maior prestação de vida é Deus que pagou e a gente é financiado por Deus. Bate no peito e fala assim, eu sou financiado por Deus, eu mereço pagar o que Deus fez na minha vida, através da salvação que Ele tem dado na minha vida, para louvar a Deus, para pagar um pouco da dívida que eu tenho, que é muita. A gente tem uma dívida enorme com Deus, porque se Eva pecou por reconhecer ali o diabo, ali em pessoa, para ela querer ser deusa e querer ser superiora e querer ser a rainha manda-chuva para nossa existência, para a criação de guerras, imagina nós que somos pervertidos, imagina nós que a gente adora o mal, a gente adora fazer o mal, querer mostrar o nosso bem para outra pessoa, querer esfregar que a gente é alguma coisa para outra pessoa. Imagine nós que a gente já está no pecado. Imagine nós que já estamos no pecado, já de termos no sangue essa separação de Deus, né? O pecado é a separação de Deus. E quanto mais a gente peca, mais a gente está fora da vida de Jesus, fora a gente está na boa prática de vivermos e sermos levados depois dessa vida para a eternidade, para o jardim, para o Gênesis. É quando Deus terminar de criar, usando a tua palavra, Jesus, para criar os 7 dias, né, os 7 bilhões de anos, né, quando a gente passar a termos na Terra 7 bilhões de anos, é que a gente vai voltar, sim, a estar morando com Deus, mas é necessário, porque Deus não chama a gente hoje, porque é necessário terminar esses 7 bilhões de anos. Quantos anos que a gente tem aqui nessa Terra? Milhões de anos, mas é necessário chegar no sexto para ver finalizada essa obra, para Jesus vir. É necessário sim esperar, sim, com fé. Está no livro do primeiro da Adão e Eva, lá que Adão pedia para Deus regenerar a santidade dele, regenerar a pureza dele, regenerar a luz que ele tinha para louvar a Deus e estar no paraíso. Mas a única coisa que Deus falou, espere por 6 bilhões de anos para que a minha palavra venha sobre ti e te restaure no meu reino, te restaure na minha verdade, no paraíso, para que vocês bebam da água da salvação e estejam retos
mas é necessário que vocês esperem para que vocês sejam aprovados por mim, para vocês poderem ser dignos de receber a minha palavra. E antes eles viviam mais de 700 anos, hoje a gente vive 70 anos, 80, 90, 100, até 110, 120 anos. Por quê? Pela teimosia de a gente não aceitar, cada vez mais a Terra criou em nós um mecanismo de falência, de morte em nós. Mas até mesmo na morte a gente tem que estar lutando, a gente tem que estar perseverando. Se a gente não for agraciado por Deus para uma condição de vida, uma condição de saúde melhor, que a gente resista ao mal nessa saúde que a gente tem, no jeito que a gente tem para louvar a Deus, servir o ministério de Deus. Não é simplesmente nesse ministério aqui que a gente está formando comigo, mas sim você rezar, orar, colocar louvor, colocar oração, pegar uma pregação, querer ser alimentado por Deus. Eu tenho desenvolvido um curso, pessoal, onde que eu falo do primeiro livro de Eva, de Adão e Eva, onde que fala um pouco mais sobre as dificuldades de se ver separado por Deus no primeiro instante, quando cai na terra, quando é igual mesmo quando a gente nasce, a gente olha, a gente vê luz, a gente vê escuridão, a gente vê dia, vê noite. É como se a gente estivesse nascendo para a fé e a gente queira ser instruído para uma fé verdadeira dada por Deus. É a palavra dele que foi tirada do livro da vida, né, o livro da Bíblia, porque os católicos, né, naquela época de perseguição renascentista, naquela época medieval, tiraram alguns textos importantes da Bíblia porque os próprios líderes da igreja quiseram camuflar, quiseram persuadir os leigos para servir a doutrina deles, servir a doutrina daqueles líderes, e queimaram e jogaram fora esses pergaminhos, esses livros que não estão na parte da Bíblia, mas que compõem, sim, os autores que estão presentes na Bíblia, como Adão e Eva. Por que não ver lições que Deus mesmo falou através da palavra, que é Jesus, para Adão e Eva, como que eles deveriam se comportar, como que a gente deveria se comportar no início da nossa caminhada com Deus? Ou você acha que só foi em Moisés que foi o início, foi em Moisés, ou foi em Jesus que é o início da nossa caminhada? Não, tem muito mais caminhada. Antes mesmo da gente caminhar, a gente tem uma preparação da gente caminhar. Então, tem um curso que eu preparei no site oficial, que eu vou deixar aqui, no site do nosso ministério. Vocês entrem, vai ter curso, vai ter guerra espiritual, para vocês serem guerreiros espirituais, e vocês consigam fazer esse curso, consiga ler esse pergaminho, consiga ter esse acesso gratuito, pessoal, gratuito, para vocês serem salvos, para vocês serem batizados pelo Espírito Santo, para vocês saberem o que Deus está pedindo para vocês. Lute todo dia na minha presença, queira um relacionamento fiel na minha presença, não busca Deus quando a doença vir, quando o câncer vir, porque antes mesmo do câncer vir, tinha murmuração, tinha reclamação, tinha falta de atitude, tinha falta de disciplina, tinha falta de responsabilidade. Então, a doença só vem porque houve um processo errado, uma falta de atitude, uma falta de dever cumprido que não foi cumprido, que a gente deixou, que a gente ignorou, que a gente fugiu e que a gente deve prestar conta agora com a doença. A gente deve prestar conta com as consequências da nossa vida. A gente nos fez consequência e a gente tem que ver o que causou isso daí em nós, o que a gente aceitou para estar fazendo essa consequência ser tão grande, ser tão forte na nossa vida.
onde que a gente permitiu que o diabo adentrasse em nosso coração, na nossa vida, para que existisse alguma falta de saúde, alguma queda, alguma ruptura de ligação com Deus, algum egoísmo, alguma morte espiritual. Porque quando a gente não está com Deus, a gente não é abastecido pelo amor de Deus, pode ter certeza que os seus dias para você de abastecimento da graça de Deus está acabando. Você não é gerador, você não consegue gerar e produzir a riqueza de Jesus por si mesmo, tem que depender dele. Você só mantém aquela quantidade diária. É como se você só mantesse, você reza, e você só mantém só no seu dia, é um pouco só da salvação. E é necessário rezar hoje, amanhã e sempre para você caminhar, dando espaços pequenos na fé e caminhando na salvação. É só assim que a gente vai caminhar. Deus não fez que a gente rezasse hoje, caminhasse 200 anos sem rezar, sem cultuar a Deus, sem agradecer por nada, e o nosso caminho ia ser aberto por 200 anos, só na alegria, só na comemoração. Não, a gente enfrenta as pedras no nosso caminho para a gente ter a superação, ter a crença em Deus e de rezar, de orar, de buscar a Deus para sermos guiados em cada passo que a gente for dar. Né, Cecília, não lembra quando você me instruía no karatê? Então, isso daí é uma jornada de vida. O karatê é uma jornada de vida que a gente deve iniciar desde pequeno. É necessário, sim, termos esse conhecimento básico do karatê, da espiritualidade, do mundo espiritual desde cedo, que começa em nós, começa com a nossa atitude firme, forte em Deus, começa no amor, começa no respeito, começa na busca pelo intuito de esforço, né, que você me ensinou tanto, e agradeço muito aí por você ter me lapidado aí, ser um instrumento de Deus também, né, de humildade. Desculpa por toda a revolta, fúria do meu coração, não sabia controlar o que Deus tinha me dado e estava colocando de uma forma tempestiva, de uma forma raivosa ali todas as situações, né, que eu enfrentava, mas que me serviu para me moldar, né? Me serviu para me moldar, serviu para dizer que na disciplina, no dia a dia, muitas das vezes não querendo recompensas mundanas, mas querendo iniciar a jornada de oração, a jornada de evangelização diariamente. Necessário sim termos esforço diário para fazer o bem, e rezar, estar vigiando e orar, porque não é qualquer programa que eu assisto, não é qualquer tempo que eu vou lá na televisão e assisto, não, eu tenho que pedir permissão para Deus, pedir permissão para aquilo que eu vou fazer, pedir permissão para aquilo que eu devo falar, agir. É assim que a gente deve fazer, todo mundo deve perguntar para Deus o que fazer e seguir nessa orientação para a gente caminhar servindo Ele. Independente do caminho de um ser mais fácil do que o outro, é do 0 ao 100% de progresso que a gente vai ter naquele dia. Começa das 6 horas da tarde do dia anterior até meia-noite da preparação. É como se fosse a fermentação de um pão, é como se fosse a preparação de um pão que estivesse pronto, que Deus entregasse no novo dia a partir da meia-noite, para a gente viver através das orações das 6 horas da tarde até a meia-noite. Então, da meia-noite até as 6 horas da tarde é um dia completo, um dia de graça, um dia de bênção na presença de Deus, porque você já teve a preparação. É necessário prepararmos para agirmos, é necessário amolar nosso instrumento de guerra para depois guerrearmos. É necessário sim orar para depois agirmos, é necessário pedir a Deus a direção, a forma e sermos guiados pelo Espírito Santo para na hora da execução, né, vocês falam, na hora do catar, na hora do vamos ver,
estarmos ali afiados, estarmos ali treinados, é necessário treinarmos antes, é necessário termos essa rotina de treinamento psicológico, mentalmente e até mesmo físico, para a gente nos moldar na vontade, na força de Deus na nossa vida, construirmos a armadura de Deus para negar o mau pensamento, negar o julgamento, negar a crítica, a crítica que eu falo aqui é criticar os outros. Se o outro não está fazendo a responsabilidade dele, e se a gente não está servindo para ser exemplo, reze por ele. Se está perseguindo, reze por ele. Só reze. Você vai ver que o caminho dele vai ser direcionado por Deus. Alguma hora ele vai parar, vai prestar atenção. É isso que você fez, Anon, é isso que a minha família fez por mim, rezou por mim para que eu parasse de ser doido, parasse de acreditar nas coisas mundanas, como se não tivesse lei espiritual por cima das coisas, como se tivesse. Então, houve um amadurecimento, é necessário nos amadurecermos, é necessário parar de sermos infantis e deixar que a nossa criança interior encontre-se com Jesus. E é necessário a gente perceber que a pureza, a santificação vem através de Maria também. É um exemplo de uma boa fé, de uma boa imagem de Maria, é que não foi mãos humanas que quis colocar características em uma mulher, em um barro. Não, foi Deus que quis colocar características na Maria, presença de Deus nela. Foi Ele que quis moldar ela para ser assim, e a gente só está só servindo só de um instrumento, só de imagem, não para criarmos alguma coisa, é o contrário, para refletirmos o amor de Deus dado para Maria, refletirmos sim o amor e o seguimento como se a Nossa Senhora fosse a nossa conselheira espiritualmente, como se fosse a freira, como se fosse a pastora, como se fosse a líder ali da, da presença, né, de Jesus, né, que levasse ao caminho de Jesus, como se fosse uma missionária no caminho de Jesus, é isso a palavra. Agora, ter figuras, ter práticas diabólicas, práticas demoníacas de fazer voodoo, de fazer bruxismo, de fazer feitiçaria, de falar mal contra o filho, de falar mal contra o neto, de bater, de espancar, de falar não é assim, querer ensinar na força, no grito, no berro, batendo, isso daí é mais força negativa, isso daí é mais o medo travado em você de ser uma pessoa voltada para Deus do que aquela criatura ali que está sofrendo tudo aquilo. Então, não queiramos nós agirmos com violência, mas queremos agir na paz, na paciência, no amor com os nossos irmãos, amor com nós mesmos, pedindo perdão quando a gente errar, mudar de pensamento quando a gente vê que em nossa capacidade não é possível atingir tal objetivo e caminharmos juntos, unidos, um rezando pelo outro. Aqui eu rezo por todo mundo, quem que assiste, quem não assiste, quem fala A, quem fala B, quem fala o abecedário, quem não fala nada, quem fala japonês, eu oro por todos, eu oro por cada pessoa, porque eu coloco assim, Deus abençoe cada pessoa no teu caminho para escutar, para ser fiel a ti, para se voltar a ti. Só isso que eu peço para todo mundo. Essa oração é tão básica que quando na oração eu tiver com raiva de alguém, antes mesmo de eu sentir raiva, antes mesmo de eu querer apontar para a raiva pelo outro, eu tenho ali um discernimento de que eu devo rezar por aquela pessoa que não entende a vontade de Deus e não fazer da minha própria vontade, não fazer uma ideologia, uma imagem, é muito mais construída uma imagem satânica, uma imagem do diabo com raiva, com fúria, com violência, do que uma imagem que está ali, que foi mesmo Deus que deu a característica para Maria. Muito mais diabólico você achar que
criança nenhuma presta, que toda criança é burra, que toda é mais fácil você tá fazendo uma coisa diabólica através dessa atitude violenta, através dessa atitude medíocre, do que uma criança ali pura que não tá no contato humano ali, que não tem essa vivência humana, mas estava na presença de Deus, tem de encontrar pureza. Então vamos encontrar pureza, vamos fazer ali uma boa devoção, né, para Deus, uma boa oração. Não queira mal para ninguém, só cause prejuízo para vocês. Não fale mal de ninguém. Se for falar mal, é melhor nem falar, é melhor você falar o que te incomoda para Deus, falar como que você vai se retratar no teu comportamento para você não se deixar levar no teu comportamento, como você deve ser mais forte para você não sentir medo, para ansiedade, para você rezar. A ansiedade é uma distração dada na emoção, dada em fatores externos, para a gente prestar atenção em coisas que não vêm de Deus. Agora, a depressão é aquilo que falta em nós, falta vida, e falta a arte de expressar através da vida de Jesus. Falta pintar, falta colorir, falta você exercer o teu ministério, a tua vocação, aquilo que você faz com graça. É necessário fazer alguma coisa que dê trabalho para não trabalhar. É isso que é o propósito, fazer alguma coisa que dá um pouco de trabalho para você não ter que trabalhar, né? Para que Deus se revele. Então, é por isso que muitas das pessoas não têm depressão, porque elas são mais focadas no propósito de vida dela, elas são focadas em trabalhar, se exercitar, se esforçar para construir esse caminho do caráter e intuito de esforço, né? E caminhar nesse caminho da razão, né? Do lema do jogo, do que prestar atenção nas emoções que ela está sentindo e parar ali, desistir porque está sentindo aquelas emoções. Não, a gente tem que treinar as nossas emoções, a gente tem emoções para treinar elas. Se a gente está sentindo raiva, pera aí, o que está de errado aí? Por que eu estou deixando a minha raiva deixar passar do meu equilíbrio? Então vamos controlar a raiva, vamos tirar a raiva, tirar um pouco da raiva. Vamos dar mais paz, vamos dar mais clareza, vamos se iluminar mais. Ah, eu tô com medo. Tira esse medo, tira mais do medo para você colocar mais em amor, coragem, para você colocar mais assistência às outras pessoas. Ah, tô pensando muito em mim. Ah, vamos pensar mais nas outras pessoas também. Então essa daqui é a pregação de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aí que Jesus fique te fortaleça, que você cresça na jornada com Deus. Hoje é terça-feira, ontem você foi chamado para estar sendo convertido. Se você não se sentiu convertido, pode se ajoelhar e pedir perdão agora. Peça perdão para Deus, mesmo que você se ache o tal, mesmo que você se ache poderoso, porque Deus quer fazer muito mais coisas na tua vida e você não está deixando. Você está deixando que esse momento de vitória te sobressaia para você ser o melhor bambamzão de tudo, para que você esteja no pódio e isso daí tá errado, isso daí é sobressair do que está na presença de Deus, isso daí é errado, porque é necessário nos humilharmos, é necessário estarmos no último lugar para que Deus ocupe o primeiro lugar, é necessário dar o primeiro lugar a Deus de honra, de glória, de mérito, para a gente merecer o último lugar, merecer o último lugar da salvação, para a gente também sermos aquele seguidor fiel ali de Jesus. Então, um beijo, um abraço, todo mundo. Fui. Beijo, praticamente limpo na área.